Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículos 23 a seguir. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui uma passagem um tanto interessante, porque se trata do primeiro desafio de Israel, quando então canta lá o cântico de Moisés e Miriam, no grande triunfo do haverdes eles atravessado ali o mar. Não é verdade? Eles atravessaram, eles venceram os egípcios através da grande manifestação de Deus, através das pragas, e estavam cercados pelo exército, do outro lado o deserto, do outro lado montanhas, e então diz a palavra do Senhor que eles atravessaram o mar em seco e chegaram do outro lado. E o seu primeiro desafio, no lugar onde havia água, as águas eram então amargas. Parecia que tudo estava bem, parecia que agora, ao triunfar sobre os egípcios, ao saírem livres, eles não teriam mais nenhuma dificuldade na sua vida, eles não teriam mais nenhuma dificuldade. E logo nós entendemos que a vida de cristão não é mar de rosas. Estamos sempre diante de um desafio ou de outro, transpondo-os. E assim surgem outros, e assim vamos indo, até o dia do grande Deus nos buscar a sua igreja. E lá no versículo 23, eles estavam cheios de esperança de beber água. Eles foram com muita certeza, eles iam de longe. Como já falamos aqui, era o seu primeiro desafio, e encontraram ali as águas amargas. E a situação era tão ruim que ficou marcado na história de Israel aquele primeiro desafio, e colocaram ali aquele nome de Mara. Parece que vejo então que os grandes problemas, as grandes dificuldades, elas vêm se transformar em cicatrizes, são coisas que marcam, são coisas que ficam para o resto da vida. E então, sempre quando olhamos para as cicatrizes ou lembramos em determinada data, nos lembramos daqueles desafios. Foi isso que aconteceu. Israel se deu de frente com as águas amargas de Mara, e aquilo marcou para sempre a vida deles. E não é de se surpreender que eles foram logo murmurar contra Moisés, dizendo: o que nós vamos beber? Ora, alguém que enfrenta lá as 10 pragas, alguém que vê Deus enviar gafanhotos, piolhos, saraiva, a escuridão por 3 dias, a morte do primogênito, um Deus tão tremendo, um Deus tão glorioso, um Deus que abre o mar, e aquela população inteira assiste boquiabertas à manifestação de Deus Todo-Poderoso. Eu quero supor que as águas amargas não seria nem um empecilho para Deus.
não seria nenhum obstáculo para o Senhor. Ora, se Deus ia tirar eles com tamanha mão forte e conduzi-los à morte, de maneira nenhuma. Mas o povo não estava entendendo nada. Isso já se pode até supor que o coração do homem é mal intencionado. Aleluia. E estavam ali os murmuradores, e foram eles que murmuraram contra Moisés. E no versículo de número 25, Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Nós sabemos que Moisés tinha intimidade com o nosso Deus. Moisés, ele falava com o Senhor pessoalmente. E ali Deus mostra a Moisés uma árvore. E a árvore, ela aponta para Jesus, aponta a árvore da videira, a árvore da oliveira e a árvore da figueira. A videira é a árvore da fruta uva, que nos traz alegria, da oliveira, a árvore que traz o óleo, que traz a cura, e a figueira, a árvore que traz a doçura, traz a vitória, a alegria da vitória. E a Bíblia diz que deveria ser lançada aquela árvore sobre as águas, o que Moisés fez, e as águas se tornaram doce. Ali Deus lhes deu o estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Glória a Deus. Não obstante de haver Deus feito tantos milagres e maravilhas, agora Deus estava transformando o amargo em doce, estava transformando uma situação de derrota em vitória. Aleluia. Logo nós entendemos aqui que essa árvore, quando entra nas águas, ela tipifica Jesus quando entra na vida, ou na situação, ou na circunstância de qualquer pessoa, transformando aquela situação. Aleluia. Onde Jesus entra, é claro, entra a alegria, entra a saúde e entra também a doçura, uma nova expectativa de vida. E nós vamos ver que ali no versículo de número 25, nas águas amargas de Mara, Deus deu as leis, Deus deu a ordem, e Deus assim os provou, fazendo com que Israel se tornasse então um povo com uma determinada conduta, ou seja, todos aqueles que observassem a nação de Israel saberiam que Deus estava ali guiando aquela nação. E todos poderiam entender que havia um Deus, o Deus de Israel, que não só dava a vitória para o seu povo, como também ensinava aquele povo chamado Israel a se conduzir. E ali eles passaram 40 anos no deserto, e diz a Bíblia que nunca lhes faltou nada. E em se tratando de água, como a primeira experiência, nós podemos entender que a água era um item extremamente importante para a higiene, para fazer seus alimentos, para beber e dar água aos animais, entre outras tantas funções. A água era essencial naquela travessia no deserto, e logo nós vamos ver que eram cerca de 3 milhões de pessoas, e para essas 3 milhões de pessoas nunca faltou água, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. E assim o Senhor Deus conduziu aquela nação sem nunca deixar faltar água, sem nunca deixar faltar comida e sem nunca envelhecer as suas vestes ou a sua sandália, porque o Deus é um Deus provedor. E ainda no versículo 25, Deus os provou. Ora, o nosso Deus, ele é todo poderoso e ele tem sim o direito de provar. Aleluia. E aqui ele provou a nação de Israel. Eu penso que Deus permitiu aquele grande desafio para ver quem realmente era cristão, quem não era cristão, quem estava com ele, quem não estava com ele. E assim o Senhor pôde ver ali os murmuradores. Quando então estamos na prova, logo nós entendemos que o
O que não devemos fazer é murmurar. Aleluia. E lá no versículo de número 26, disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, se ouvir, se fizer o que é reto diante de Deus, diante dos seus olhos, e se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. O Senhor deixa claro, ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Fazer, não só ouvir, como viver a palavra do Senhor. Inclinar significa mudar as suas atitudes. Guardar significa arrepender-se constantemente. Então, diante desses 4 passos, podemos entender que nenhuma enfermidade das que vêm sobre os outros, das que vêm sobre os egípcios. O que Deus está dizendo aqui? Se nos comprometermos com Ele, com Sua palavra, mesmo diante das provações, se nos comprometermos de verdade com o nosso Deus, nós receberemos a cura, ou da alma, ou da enfermidade, enquanto que outros que não professam a mesma fé, outros que não são cristãos, cairão no seu erro, cairão nas suas próprias concupiscências. Deus está dizendo aqui, as enfermidades vêm sobre eles, mas em ti eu as livro, eu livro você das enfermidades. E termina dizendo o versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Ele fala para o coletivo, dizendo, olha, se vocês ouvirem, se vocês fizerem, se vocês se inclinarem, se vocês guardarem, e terminando o versículo 26, ele individualiza, ele traz para o indivíduo, eu sou o Senhor que te sara. Ele fala no coletivo, mas individualiza quando encontra quem obedece. E ele individualiza, ele abençoa quem se compromete. Eu não posso me comprometer pelos outros. Eu não irei salvar ninguém, nem ninguém irá me salvar. Quem me salva é o próprio Senhor, através da sua palavra, pelo sangue redentor de Cristo. E então ele individualiza, ele fala o geral. Aí a Bíblia logo vem dizendo que é o remanescente que será salvo. Aleluia. E assim nós podemos entender também aquela passagem de Apocalipse 3, verso 20, que diz, eis estou à porta e bato. Eis estou à porta e bato, e quem ouvir, eu entrarei, cearei com ele farei morada, diz assim o texto bíblico. Então podemos ver a mesma situação. Jesus na porta daquela igreja lá de Apocalipse, chamando a atenção da igreja como um todo, mas também individualiza, porque não são todos que escutam, não são todos que aceitam, não são todos que se comprometem, não são todos que são verdadeiros cristãos. Aquele que ouvir e abrir, eu entro, sei e faço nele morada. E lá no versículo de número 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. A provisão imediata do Senhor após a prova, a provisão perfeita de Deus após a prova, embora Deus havia purificado as águas de Mara, adocicado as águas de Mara, Deus os conduziu a 12 fontes. Oh, aleluia! Quando eu vejo o número 12, eu vejo o número do complemento, não faltou fonte para ninguém. Podemos ver aqui as 12 portas do Templo de Jerusalém, acessibilidade, constância, providência, tudo aquilo que você pode imaginar de complementar estava ali nas 12 fontes. E aquelas 70 palmeiras trazendo ali, então, o que costumamos falar, sombra e água fresca para aquele que obedece. Acamparam junto das águas, e ali eles ficaram algum tempo, recebendo as leis e os estatutos. Somente após obedecer é que encontraram as fontes que o Senhor lhes tinha
preparado. Receba essa palavra em nome de Jesus.